נעשה ונשמע, אמרו כאחד, ובאו כולם בעברית יחד, 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 נעשה ונשמע, אמרו כאחד. Chag Shavuot Sameach. Chag Shavuot muito, mas muito alegre. Eu, Sam Stachova, tenho hoje o privilégio de compartilhar a tela e entrar na tua casa com o meu querido Benjamin Serber, companheiro de aventuras. Shalom, Beni. Shalom, shalom, Chag Shavuot Sameach, meu querido amigo, irmão, companheiro, Sami Stachover, e todos que nos acompanham, amigos, e que apoiam as nossas ministrações e esse canal que possa ser bênção para cada um. Amém. Eu acho que esse que é o grande privilégio. Quando nós falamos de Shavuot, nós falamos de uma festa que muitas vezes as pessoas não se dão conta o tamanho desta festividade. E quando eu ia na escola religiosa, nós dizíamos de que Shavuot é Zman Natan Torateinu, ou seja, a época que nos foi dada a Torá. E Moshe subiu ao Har Sinai e recebeu a Torá e leu a Torá para todo o povo. E o povo disse em alta voz: ouvimos, entendemos e faremos. Mas, lamentavelmente, esse povo se atrapalhou e Deus, nesse seu amor, o Elohim, num amor sem limite, sempre disse para o povo: pessoal, eu quero ser o Deus de vocês e vocês não se dão conta. Mas eu não posso andar no meio de vocês porque eu sou puro e vocês não, mas eu mando a minha presença. Mas apesar dessa presença, nós nos desviamos. E o que aconteceu? O profeta Jeremias nos traz uma palavra. Vou ter que dar uma nova aliança, porque a aliança que eu dei para vocês, vocês estragaram tudo. Não é isso, Beni? Estragamos tudo que nos foi dado com amor? É verdade porque é o ser humano, isso não é só com o povo judeu, já vem da humanidade. O povo judeu era biblicamente, quando a gente vê, o reflexo do ser humano, porque o povo judeu foi criado pelo Senhor para resolver o problema da humanidade, que já vinha desde o primeiro homem e a primeira mulher com o fruto do pecado, depois que pecaram no Éden. E então sempre nós vemos o Senhor com esse amor resgatando o ser humano. Aí ele chamou Abraão, escolheu Abraão e criou um povo do nada, através de Abraão. Depois ele deu uma estrutura, instruções, que é a Torá muitas vezes traduzida como lei e mal interpretada essa palavra, lei, mas é instrução. Um pai, ele ama os seus filhos, então ele instrui, e por isso o Senhor deu os mandamentos, que é a instrução. Não é para a gente olhar como um peso, mas como um manual que nós devemos seguir para saber o que é certo, o que é errado e tudo isso. E por isso, em Shavuot, que é o nome em hebraico, significa semanas, né? 49 dias depois de Pessah, depois do sacrifício que já no Egito nós vimos o povo de Israel já sacrificando o cordeiro, que simbolizava já Yeshua. Yeshua é o cumprimento desse sacrifício completo, perfeito. Então a gente vê 49 dias, 7 semanas, o Shavuot, desde no Monte Sinai, quando o povo de Israel recebeu os mandamentos, e para toda a humanidade através do povo de Israel, como a Bíblia nos ensina, e nós vemos esse sacrifício de Yeshua sendo
feito e realizado e completado. Porque a palavra diz, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. E então nós vemos Yeshua cumprindo isso pelo amor do Pai para toda a humanidade, através do povo de Israel, a salvação para toda a humanidade. Quanto amor, né? Quanto amor que ele tem por nós e ele quer que a gente se aproxime dele cada vez mais, que esteja buscando a presença dele, que a presença dele esteja em nós. Isso é tremendo, é maravilhoso. Então, essa presença do Eterno, ela diz de que ele habitaria entre nós. Eu quero ser o Deus de vocês, quero viver no meio de vocês e eu mando minha presença. E o profeta Isaías diz de que ele vai nos dar realmente o Emanuel, Deus conosco. E essa promessa, ela se define através de Yeshua, como você bem colocou, Ben, e de uma maneira fantástica. Nós somos cheios de vida, a vida em abundância que Yeshua nos prometeu, e isto se define no dia de Shavuot, no dia de Pentecostes, quando todo o povo daquele momento, não eram tantos como nós somos hoje, mas eram uma plateia selecionada, eles vão ser apresentados à presença, o Ruach HaKadosh, o Espírito Santo. E é nesse dia que fomos oficialmente apresentados aquilo que nós conhecemos como o complemento, ou seja, nós tínhamos o Abba, o Pai, nós já conhecíamos o Filho, Yeshua, e se completa essa coisa maravilhosa que é o nosso Elohim, através do seu Ruach HaKadosh. E é onde, então, nós passamos a ter o privilégio da presença em nós mesmos, o Emanuel dentro de nós. Não é impressionante quando a gente avalia o que é doar amor nessa situação? Como é que você vê isso? Com certeza. Então a gente vê o amor do Criador, do Eterno, do Criador dos céus e da terra, que criou o ser humano para adorar ao Senhor, para ter essa intimidade e o ser humano cuidar de toda a estrutura nessa terra. Então, por tanto amor que o Eterno tem por nós, por tudo, ele enviou Yeshua. Emanuel, como você disse, Yeshua significa Deus é a salvação, que é o nome do Mashiach. E é tanto amor, que ele enviou Yeshua. E Yeshua fez o trabalho dele aqui, fez a parte dele, o próprio corban, o sacrifício, e ele disse, eu vou, mas eu vou deixar o Ruach, que é o próprio Espírito do Senhor. A gente não vê com nossos olhos, mas a gente pode sentir a presença dele, a gente pode ouvir com os olhos espirituais, com ouvidos espirituais, a voz dele, a voz do Senhor através do Ruach, e Yeshua voltou para os céus, mas deixou o Ruach. É tão poderoso isso, porque antes de Yeshua, o Ruach vinha, fazia o trabalho dele através dos profetas, através da estrutura sacerdotal, dos líderes, mas ele não ficava, ele ia embora, porque só a partir de Yeshua, que Yeshua voltou para os céus, o Ruach ficou, ele enviou o Ruach para ficar para todo aquele que crê, todo aquele que é nascido de novo, né? Ben Adam Hadash, nova criatura. Então, isso é poderoso. E isso aconteceu na festa de Shavuot, aqui perto, em Jerusalém, em português, a festa de Pentecostes, né? Que é 50 dias depois de Pêssar. Então, hoje nós podemos dizer que temos o Ruach, que Yeshua já fez a parte dele em Pêssar e deixou o Ruach, para que através do Ruach nós sejamos guiados, instruídos, e o amor do Senhor nas nossas vidas através do Ruach. Tudo isso é o trabalho do Ruach que ele vem fazendo
e a palavra diz, enchei-vos do Ruach, né? Enchei-vos do Espírito Santo. A gente tem que buscar isso todos os dias, cada vez mais. Então, pessoal, continuamos desobedientes. E é uma situação que o Eterno já sabia desde o começo. Vocês vão pisar na bola, vocês são especialistas nisso, mas mesmo assim continuam amando vocês. Mas o maravilhoso é de que ele nos dá sempre uma oportunidade de voltar à presença dele. Ele só nos pede que nós possamos parar, olhar e ver o quanto nós precisamos desse perdão pelos nossos pecados. E no momento que nós reconhecemos essa maravilhosa vontade do Eterno de ser o nosso Elohim, nós precisamos nos arrepender dos erros. E Shavuot é um momento interessante. Se nos foi dado a Torá, nos foram dadas as instruções da boa vida, por que não colocá-las em prática? Por que não entender aquilo que Deus queria desde o primeiro momento, que nós lhe fôssemos um povo, mas não rebeldes, não em rebeldia. Então, que este tempo de Shavuot possa transformar a tua forma de viver, possa te dar uma visão nova, mais ampla do que é havermos recebido a Torá no Har Sinai, no Monte Sinai. E as instruções, como o Beni acabou de dizer, são simples. Deus não quer levantar o dedo e dizer não, 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 não. Ele nos ensina como não errar. E esse é o verdadeiro manual do proprietário. É o texto da Torá que não envelhece. Pelo contrário, está presente todos os dias. Que seja um Hag Sameach, um Hag de muita alegria, aproveitando esse tempo e parando para pensar o tamanho do nosso Elohim. Que seja o Hag Shavuot muito Sameach. Toda Hag Shavuot Sameach. Hag Shavuot Sameach, pessoal!